Então, gente, boa noite novamente. Meu nome é Adriana. Eu sou da equipe de marketing aqui do Nesp, né? E eu vou fazer a mediação hoje dessa aula. E só para contextualizar, né? O objetivo desse conjunto de aulas que a gente está fazendo é para compartilhar um pouquinho de conhecimento com a comunidade, né? Que a gente sabe que é sempre interessante a gente aprender coisas novas. Às vezes vocês chegaram pelo Instagram, chegaram no Instagram do Nesp por um curso, ou chegaram até a gente por um curso especificamente, mas de repente vocês podem ter interesse em algum outro assunto. Então, é sempre legal que a gente consiga ampliar, né, os horizontes com outros cursos que a gente já oferece. Então, esse é o principal motivo. E também, claro, para quem não conhece o Nesp, para que possa passar a conhecer, né, para que possa conhecer nosso método, conhecer nossos professores. Então, esse é o objetivo dessas aulas. E a gente está aqui hoje com a Amanda Orlando, nossa professora do curso de tradução para o mercado editorial, inglês e português. E hoje ela vai dar 7 dicas para alavancar a carreira do tradutor. E só antes de passar a palavra para ela, queria lembrar, né, como a Sibeli falou, a gente está gravando, então se vocês não quiserem aparecer no vídeo, ou se vocês não quiserem ter suas vozes gravadas, vocês podem mandar as perguntas por chat e manter suas câmeras fechadas, e aí tá tudo certinho. Beleza, gente? Vamos começar, vai lá, Amanda. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigada por todo mundo que reservou esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Bem, vou me apresentar muito rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Orlando, eu sou editora, trabalhei como tradutora durante muito tempo. Hoje em dia eu sou editora da Globo Livros, sou autora de Predestinados, que é um romance de terror histórico. Bem, traduzi alguns nomes, só para falar assim, muito rapidamente sobre a minha carreira de tradutora, que é o que a gente está falando aqui. Bem, eu traduzi alguns nomes como Anne Rice, há um tempinho atrás. Trabalhei também com muitos livros YAs também. Trabalhei com literatura adulta, trabalhei com ficção, não ficção, história, enfim, trabalhei um pouquinho com vários gêneros. E eu dei durante muito tempo aula de tradução também. Então, hoje, a gente vai fazer assim, um apanhado assim, de algumas dicas que eu acho mais importante para quem já traduz e quer aumentar, né, a sua gama de clientes no mercado editorial. E para quem também está começando, ou para quem talvez pense em começar uma carreira de tradutor. Enfim, são dicas muito básicas que eu acho assim, né, que são as principais, acho que são os principais pilares que eu acho para se construir uma carreira no mercado de tradução. Tá? São dicas talvez até um pouco genéricas, mas eu acho que elas são substanciais e, assim, são questões muito curiosas, que apesar de elas serem muito básicas, sabe, no meu dia a dia, principalmente agora do outro lado da mesa, como editora, né, que avalio muitas traduções, avalio muitos textos finais, assim, às vezes coisas muito básicas que tradutores, até com uma certa experiência, criam alguns vícios, ou criam, eu não sei, ou certos hábitos, sabe, que são difíceis de mudar, ou são tradutores de outras gerações que talvez não saibam usar também as ferramentas de tradução que a gente tem hoje em dia. Então, acho que essas dicas valem para todo mundo, para quem tem mais experiência, para quem tem menos, beleza? E, como eu tinha combinado com a Adriana, né, eu separei a minha apresentação em 7 pontos. Então, acho assim que é mais dinâmico do que deixar aquele monte de pergunta para o final. A gente, depois de cada tópico, eu vou falar um pouquinho, quero muito ouvir de vocês também, que eu acho que essa troca é primordial. E, enfim, depois de cada tópico, acho que a gente pode trocar uma ideia a respeito do tema, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser colocar algum comentário, algum posicionamento. Pode ser? Então, maravilha, vamos lá. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos começar, assim, com uma dica que eu acho, assim, que é uma das coisas mais importantes para quem está... Vamos lá, eu acho que a principal coisa, assim, para quem está começando a traduzir, ou para quem já tem uma certa experiência, é principalmente se manter atualizado, acho que não só sobre questões sobre tradução, mas principalmente sobre o que está acontecendo no mundo, até porque, enfim, a gente nunca sabe muito bem o que vai aparecer para a gente traduzir, né? Acho que alguns tradutores têm mais experiências em determinadas áreas, acho que é legal a gente se profissionalizar em algumas áreas, mas, assim, por outro lado, como a gente sabe, né, que o mercado tem altos e baixos, o mercado tem tendências, sabe? Então, assim, é sempre interessante que você, pelo menos, tenha algum conhecimento, assim, sobre o que está rolando no mundo, sabe? Dá uma olhada, sabe, nas principais páginas de notícia, sei lá, dá uma olhada no noticiário, sabe? Saber o que está acontecendo, principalmente no mercado literário, sabe? Quais são as tendências literárias, né? Até porque, enfim, né, a gente está falando de tradução para o mercado editorial. Então, acho que é muito importante saber as tendências, saber o que está acontecendo, o que as editoras estão publicando, quais são as discussões do mercado hoje em dia, né? Algumas fontes são muito bacanas, acho que o Publish News sempre é uma fonte muito legal, né, que fala, né, de bastidores de mercado, né, acho que vale muito a pena acompanhar também, assim, as páginas das editoras, né, nas redes sociais, sempre, né, seguir alguma newsletter, né, obviamente de fontes confiáveis, né, de fontes jornalísticas confiáveis, mas não sei, assinar alguma newsletter, ou então acompanhar mesmo sites de notícia, né, porque, né, muita gente acha que o trabalho de tradução é fazer simplesmente uma versão, né, ir de um tema para outro. Mas, enfim, acho que se fosse só isso, né, acho que o Google Meet, o Google Translator teria roubado, acho que o trabalho, né, da gente. Então, acho assim que é importante saber o jargão, sabe? Saber jargões de determinado, né,
de vários tipos de atualidade, né, vários tipos de meio, tentar entender até, assim, gírias, sabe, os principais assuntos, o que tem se falado, como tem se falado, eu acho super importante também. Enfim, é isso, se manter atualizado mesmo com o que está acontecendo no mundo, sabe, atualmente. Acho super importante, é uma coisa assim que muitas vezes os tradutores não fazem, sabe, por incrível que pareça. Beleza? Alguém tem alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa a respeito? Não? Beleza. Vamos passar para o próximo, então. Vamos lá. Vamos lá. Defina os gêneros ou os temas que você mais domina, ou então que você gostaria de trabalhar. Como eu disse, né, nem sempre a gente vai traduzir tudo que a gente gosta, nem sempre a gente vai traduzir tudo que a gente acha bacana. Muito pelo contrário, sabe? Né? Eu, na minha carreira de tradutora, já traduzi até manual de elevador, eu já traduzi, sabe? Né, aquela coisa. Mas, assim, eu trabalhei muito tempo só como freela, né? Então, realmente, assim, tinha épocas, né, que o mercado editorial estava ruim, então não tinha como escolher, você traduz o que aparece, né? Mas, assim, por outro lado, se você se especializa, né, em um determinado gênero, ou então, não sei, os seus parceiros sabem que você tem mais interesse por um determinado gênero, um maior conhecimento, né, ou então alguns temas. Por exemplo, a gente está traduzindo agora, lá na Globo Livros, a gente está fortificando muito a nossa linha de autoajuda. A gente tem lançado muitos títulos de autoajuda nos últimos tempos. E a gente tem procurado tradutores que conheçam o jargão, né? Porque tem todo um jargão estranho. A gente publica muitos livros relacionados à saúde mental, né? Essa é a minha história. Minha história é muito mais de não ficção do que de ficção. Então, assim, a gente geralmente trabalha para essa linha com autores que têm com tradutores que têm alguma formação em psicologia, ou então alguns são formados em psicologia, outros são tradutores e estudantes de psicologia, porque realmente tem um jargão ali que quem é meio de fora desse meio da saúde mental traduz de uma forma muito incorreta. A gente passou de algumas traduções dessas autoajudas para pessoas que não tinham essa formação, e no final a gente tinha que acabar pagando uma revisão técnica, sabe, para alguém para rever essa tradução, e as pessoas mexiam muito, sabe, né, que tem determinados termos, tem até determinado, né, e é muito complicado, principalmente quando você fala de livros de saúde, porque alguns termos não podem ser trocados, até porque, né, você acha que, sei lá, a tradução mais exata, uma certa palavra, não é aquilo, isso pode até trazer um problema para o seu texto, inclusive dá processo, né, quando você fala de livros relacionados à saúde, então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco. E a gente também publica uma linha de livros de história, então também a gente geralmente trabalha com tradutores que são historiadores ou cientistas sociais. A gente já teve uma linha mais forte de filosofia, que a gente trabalhava com tradutores que tinham formação em filosofia também, graduação, pós-graduação. E quando a gente fala de ficção, né, a gente tem alguns tradutores que são muito bons de comédia romântica, porque são fãs do gênero, leem muitos livros do gênero, sabe? Então, quanto mais você... Né, quando a gente fala de ficção, quanto mais você lê um determinado gênero, mais confortável, né? Com jargão, com estilo, com os diálogos, com o andamento do texto, mais à vontade você fica e mais natural sai o texto, né? Às vezes não adianta, por exemplo, eu já vi um caso, não foi nem nenhuma editora que a gente trabalhava, mas uma colega minha editora, ela começou a trabalhar numa editora que publicava muitos livros, tipo, assim, não eram exatamente eróticos, mas tinham muitas cenas, assim, mais hot e tal. E essa editora já trabalhava eles tinham um banco de tradutores, e alguns desses tradutores eram senhorizinhos que trabalhavam para essa editora há muitos anos, senhorizinhos de, tipo, 70 anos, sabe? Então, tipo, ficavam muitas coisas, assim, tipo, que não fazia o menor sentido, sabe? E aí, quando ela recebia os textos, ela tinha que praticamente traduzir. Então, ela teve que contratar um monte de gente nova, teve que remanejar esses tradutores para outros tipos de livro. Então, assim, é importante que você... Quando a gente vai falar sobre currículo um pouquinho mais para frente, mas eu acho super importante, assim, quando a gente recebe um currículo de tradutor numa editora, saber um pouquinho mais sobre essa pessoa, né? Não só o que ela já fez, ou o que ela já traduziu, onde ela já trabalhou, onde ela já estudou, que tudo isso é muito importante, sabe? Mas eu acho, assim, tão importante quanto saber o que essa pessoa gosta de ler, qual é a formação dela, se ela fez algum curso extra, pode ser até um curso até idiota, assim, né? Que pareça idiota, né? Enfim, nada idiota. Mas, por exemplo, a gente tem um tradutor que ele é desenhista de história em quadrinho também. E aí qualquer coisa de quadrinho eu mando pra ele. Ele é uma coisa assim, eu vou descobrir conversando com ele. Nunca imaginar que ele é um cara super sério, sabe? O cara é cartunista, o cara, sabe, tem um humor, assim, super apurado. Eu jamais saberia disso, sabe? Ele passou anos traduzindo livros super sisudos pra gente, sabe? A gente é tudo de cultura pop, eu mando pra ele, porque ele domina aquilo, tipo, de cabo a rabo. E eu fiquei anos tendo aquele tradutor que era uma pérola ali do meu lado, sabe? Pra traduzir livros que não são tão óbvios, nem tão fáceis, né?
Até porque os leitores de livros relacionados à cultura pop, eles são muito cri-cri, sabe? Qualquer errinho, qualquer deslize, qualquer nome de personagem que você coloca errado, eles te massacram, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial. Claro, a gente tem cuidado com todos os livros, né? Mas para esse público, a gente realmente precisa de alguém que domine aquele jargão, sabe? Né? Porque, enfim, às vezes a pessoa acha que tá dando super bem, não é nada daquilo. Às vezes tem minúcias mesmo, né? Determinados nomes, determinados termos que são consagrados entre aquele público, e você precisa conhecer, você precisa ser esse público, né? Para saber isso. Quase um código, né? Então, eu acho muito importante, assim, né, quando vocês pensarem na carreira de vocês como tradutores, claro, né, que nem sempre vocês vão traduzir tudo que vocês gostam, mas eu acho que é interessante vocês pensarem, sabe, no que você domina melhor, o que você gosta de ler, quais são os temas que te interessam, quais os temas que você domina, sabe, ou pela sua formação, ou pelo interesse pessoal, né, e se dediquem a isso, sabe, pesquisem, leiam a respeito, sabe, se dediquem, assim, ao que vocês gostam, sabe, porque eu acho que tudo isso vai reverter em trabalho, vai reverter em qualidade de trabalho também, né. É porque eu acho que quando a gente faz quando a gente trabalha com o que a gente se identifica, com o que a gente gosta, sabe, o resultado sempre fica melhor. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, sabe? Eu vejo muito isso nos nossos tradutores, sabe? Quando você faz aquele casamento, sabe, do tradutor com o tema ou com o gênero que ele domina bem, aí é só felicidade, sabe? Muito difícil você ter um resultado ruim. Beleza? Podemos passar para o próximo? Alguém quer colocar alguma coisa? Terceiro, estude. Estude pra caramba, gente, né? Não é porque você é um tradutor formado ou você já trabalha com isso que você não vai parar de estudar. Né? Até essa questão dos assuntos que você quer abordar, de ficar informado, de conhecer mais. Você pode ser um excelente tradutor de história, mas sempre vai ter uma área da história que você não domina tão bem, sabe? Então, lê sobre isso, veja onde estão suas fragilidades, sabe? Veja onde estão suas deficiências, sabe? Se dedique, assim, né? Acho que é importante fazer curso, né? A Unesp tem uma gama de cursos gigantes, né? Outras instituições também têm. Eu acho que é muito importante, assim, essa profissionalização, sabe? Do tradutor, porque é um movimento aqui no Brasil um tanto recente, assim, né? A gente tinha algumas graduações de letras que tinham algumas cadeiras de tradução, tinha algumas pós-graduações de tradução em algumas universidades, né? Mas tudo muito voltado para o mercado acadêmico, sabe, né? Para traduções mais densas, né? De clássicos ou então de obras, né? De obras mesmo acadêmicas, né? De livros-texto. Mas de tradução para o mercado editorial, esse é um movimento assim de profissionalização, né? Desse tradutor para o mercado editorial. É um movimento assim um tanto recente, sabe? Quando eu entrei no mercado há 20 anos na Rocco, os tradutores eram isso, ou eles eram jornalistas, né, que acabaram virando tradutores, ou, enfim, né, pessoas formadas em letras de uma forma mais genérica, ou então eles eram, assim, pessoas de determinadas áreas, que entendiam, né, determinadas áreas de conhecimento mais específicas, que traduziam livros dessas áreas, mas poucas delas realmente tinham uma formação em tradução. Acho que nenhum tradutor do rol que a gente tinha na Rocco naquela época era realmente formado em tradução para o mercado editorial, em tradução de livros, né? E hoje em dia, assim, quando a gente recebe currículos de tradutores, são raras as pessoas que não têm um curso de formação, e isso faz muita diferença, sabe? Muita diferença mesmo. A gente tem comprovado isso, assim, na qualidade da entrega, sabe? Então, assim, acho que não só a gente lá na Globo, mas acho que esse é um movimento, né, que a gente sempre troca muito com os colegas, né, de outras editoras, enfim, até porque o mercado é micro, né, todo mundo se conhece, o que pode ser também uma questão, porque é aquela coisa, se você se surge uma editora, provavelmente você surge em todas, que as pessoas trocam figurinhas, trocam indicações, né, e então, a gente, né, uma coisa que a gente tem comprovado, assim, nos últimos tempos, que o pessoal que tem uma formação específica voltada para um mercado editorial apresenta geralmente um trabalho, sabe, muito mais redondo, assim, que dá menos trabalho para o preparador, dá menos trabalho para os revisores, né, e o livro acaba saindo mais rápido e, né, com uma qualidade melhor, né, uma fluidez de texto, uma qualidade de texto muito melhor, tá? E, enfim, além dos temas que vocês desejam abordar, ou dos temas que vocês gostam, dos temas em que vocês pensam trabalhar, além da profissionalização, que eu acho super importante, acho que, obviamente, você tem que ter um grande conhecimento da sua língua de origem, né, seja ela qual for, obviamente, mas principalmente de língua portuguesa, que eu acho que tem um mito que ainda é muito presente, assim, hoje em dia, que a gente escuta muito, aquela coisa, eu sei muito bem inglês, eu sei muito bem francês, eu posso traduzir. Não, amigão, vou te contar um segredo, você não pode, sabe? Você não pode, você vai ter que estudar pra caramba pra fazer isso. Porque não basta você conhecer bem a sua língua de origem, você tem que conhecer mais ainda a sua língua de entrega, sabe? Que no nosso caso é o português. Né? Enfim, já aconteceu, né? Às vezes, não é aquela tal coisa, você está na editora, você recebe uma indicação de alguém, enfim, sei lá, o dono da editora tem um primo que ele quer muito traduzir, ele sabe muito inglês, beleza, vai lá, primo, faça a tradução. Aquela tradução que fala assim, gente, joga fora e faz de novo, sabe? O cara pode ser uma sumidade em inglês, mas o cara não sabe nada de português, não sabe uma regra de gramática, sabe? Quando sabe, aplica errado, sabe? Então, assim, eu acho que o tradutor ele tem que saber muito bem a sua língua, né, de origem, mas tem que saber principalmente, assim, tipo, principalmente mesmo, sabe, a sua língua de entrega, sabe, no nosso caso, o português, né? Então é isso, tipo, e, cara, e português é uma língua que a gente sabe, cara, tipo, eu sou formada em letras, né, sou formada em antropologia e em letras.
E trabalho com texto já há 23 anos. E eu estou sempre estudando, sabe? Eu sempre estou com uma gramática nova, sempre estou dando uma olhada, porque sempre primeiro, tem coisas que a gente esquece, tem coisas que a gente não usa, sabe? Quase, às vezes aparece um livro que você precisa justamente daquele registro, sabe? E é isso, uma ortografia, por exemplo, agora caiu hífen, coisas, né? Já nem tanto tempo assim para mim, é pouco tempo, acho que para muitas pessoas aqui, né, já deve fazer muito tempo. Mudou a regra de hífen, mudou a regra de crase, algumas coisas perderam acento. Então, hífen é uma coisa que eu sempre recorro, sabe? A gramática, ou a fonte segura, sabe, que a gente tem, é o nosso manual do Globo, né, que a gente segue, né, como parte do Grupo Globo, a gente segue o manual de redação estilo. Então, eu sempre dou uma conferida, assim, sabe, sempre assim, vai que, sabe? Então, confiro várias vezes. Então é isso, gente. Acho que estudar é uma atividade, sabe, que está sempre ali do ladinho do tradutor, sabe? Acho que quem acha que já sabe tudo, né? Primeiro, a gente nunca sabe tudo, né? A gente começa por aí, a gente está no aprendizado eterno até o dia que a gente morre. E assim, né, os livros, o estudo, sabe, a atualização, elas são a principal. Acho que a principal, sabe, a principal ferramenta para um tradutor que não quer ficar parado no tempo, sabe? Porque às vezes isso é uma coisa que a gente vê muito também no mercado, tá, pessoal? Aqueles tradutores que já foram, assim, sumidades em determinadas épocas, sabe? Aqueles tradutores, assim, que cobravam uma fortuna pela tradução, que era super difícil você conseguir um espacinho na agenda dele, mas sei lá, acho que sobe um pouco a cabeça, a pessoa acha que já está no topo, que já sabe tudo. E um belo dia, aquela pessoa que era incrível, era sensacional, você dá um livro para ela que é um pouco mais desafiador, ou que tem uma linguagem um pouco mais diferente, achando que, poxa, essa pessoa é incrível, ela vai fazer uma tradução incrível, imagina, ela sabe tudo. E ela entrega uma tradução para você que você tem vontade de chorar e jogar fora. Isso já aconteceu com a gente algumas vezes, de casos, assim, não vou citar nomes, mas pessoas, assim, que eram sumidades, cobraram uma fortuna para fazer uma tradução. E quando a gente recebeu, né, o material, parecia que era um livro escrito na década de 70, sabe? Uma linguagem da década de 70, um registro todo equivocado, sabe? E a gente teve que mandar traduzir de novo, sabe? Que era um livro que a gente precisava de um registro muito moderno e entregaram para a gente num registro, tipo, de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, tipo, a gente literalmente jogou fora, a tradução pagou a pessoa, muito obrigado, entubamos o prejuízo, sabe? E fizemos uma nova tradução. Isso já aconteceu algumas vezes, sabe? Ou então aquela tradução, assim, que você recebe, que a gente fala, tradução, tipo assim, infarto editor, sabe? E você tá com aquela coisa, você dá pro seu marketing, seu comercial, um prazo, tipo assim, super apertado, e fala assim, esse cara é ótimo, essa tradução não vai dar trabalho. Quando você recebe uma tradução impublicável, você tem que ter um trabalho gigantesco para consertar aquilo ali. Então, gente, estudem. Acho que Amanda, tem uma pergunta. Diga. Tem uma pergunta da Aline Passos. Ela está perguntando se você acha que vale a pena, se é válido colocar na bio do currículo, aquele textinho, né, antes das informações sobre estudos, se vale a pena falar quais os interesses que a pessoa tem, tipo, tradutora brasileira apaixonada por quadrinhos, para a editora ter uma indicação dos temas que a pessoa gosta. A gente vai falar sobre currículo daqui a alguns quadros, mas super vale. Mas eu vou falar sobre esse assunto com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, que a gente vai falar, a gente vai ter uma apresentação, um dos tópicos é exatamente isso, é currículo e rede social. Tá? Mas eu acho que super vale sim. Beleza, pessoal? Podemos seguir em frente? Maravilha, vamos lá. Vamos lá, conheça a linha editorial de cada editora. Importantíssimo para todo mundo, para quem escreve, para quem traduz, para quem faz revisão, para quem faz preparação, para todo mundo que trabalha no mercado editorial. Por exemplo, vamos lá, sei lá, a sua formação sei lá, você é um grande fã de cultura pop, você é formado, não sei, em jornalismo, e você manda o seu currículo para uma editora de livros médicos. Não vai rolar, sabe? Não perde seu tempo, sabe? Então, assim, conheça a linha editorial de cada lugar, sabe? Até às vezes as editoras maiores, sabe? Muitas vezes elas não trabalham com determinados segmentos. Então, assim, se você quer focar a sua carreira em determinados gêneros, né? Ou então abrir o seu leque para gêneros novos, não é isso? Às vezes você estuda, você se atualiza, você cria novos interesses, sabe? Você começa a ler um tipo novo de literatura e fala assim, ok, acho que eu sou capaz de traduzir esse gênero. Então, pesquisa as editoras, pesquisa quem está publicando esse tipo de livro, sabe? Né? Eu acho que vale a pena, que isso parece meio óbvio, sabe? Mas às vezes a gente recebe uns currículos, assim, sabe? Tipo, lá na editora, que, cara, a gente fala assim, poxa, e a pessoa faz uma carta de apresentação super bacana, super legal, a gente fala assim, a pessoa perdendo tempo danado, a gente não publica nada disso, sabe? Essa pessoa não se encaixa aqui, né? Então, a gente... É uma coisa que eu recomendo para vocês, conheçam a linha editorial de cada editora, sabe? Não custa nada fazer uma pesquisazinha, sabe? Ficar atualizado, seguir as editoras nas redes sociais, pelo menos as editoras que vocês se interessam mais, ou que vocês acham que tem mais a ver com o trabalho de vocês. Elas estão lá publicando todos os dias os lançamentos, fazendo até publicações de um pouco de fundo de catálogo, mas de coisas que estão fazendo sentido para a editora naquele momento. Até porque, né, o perfil das editoras vai mudando com o tempo também, né? O mercado muda e o perfil das editoras, né, muda com eles, né? Então, às vezes, uma publicava muito, sei lá, romance juvenil há 10 anos atrás. Hoje em dia pode estar publicando, sei lá, livros de autoajuda, sabe, né?
Então, é bom sempre dar uma olhadinha no que as editoras estão fazendo e ficar sempre atualizado no que está rolando, no que as editoras estão publicando. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, atenção ao registro, que é uma coisa importantíssima. Acho que todo mundo sabe o que é registro, mas, enfim, para quem está começando, vamos lá. Registro é a linguagem que você vai usar, né? Vamos supor, você está traduzindo um livro para adolescentes. Então, o seu registro vai ter que ser vamos supor, você está fazendo já aconteceu várias vezes comigo, né? Eu traduzi muito livro juvenil, né? Que as personagens tinham 12, 13, 14, eu já tinha 30 cacetada. E, tipo, eu não tinha muito contato com adolescente naquela época. Hoje em dia eu tenho até mais, porque meus sobrinhos estão crescendo, mas naquela época eu só tinha contato com criança. E, assim, as minhas gírias eram gírias, sei lá, da década de 90, sabe? Eu já estava, sei lá, em 2010, sabe? 2015. E aí, o que eu fiz? Eu assistia Malhação, na época tinha Malhação, né? Acho que nem tem mais Malhação, né? Mas o que eu fazia? Eu pegava a revista Capricho, com marca-texto, falava assim, olha, isso aqui eu acho que eu consigo usar, isso aqui eu consigo usar, e assistia Malhação. Por que revista Capricho e Malhação? Não é porque eu sou fã de Malhação, não é? Assim, acho que uma coisa ou outra até era legal na Malhação, mas revista Capricho não horror. Mas o que acontece? Eram veículos nacionais. Então, o livro vai rodar no país inteiro. Então, eu não posso usar uma gíria carioca, uma gíria paulista, uma gíria de Recife, ou uma gíria de Salvador, né? Eu tenho que usar uma gíria, um registro que o Brasil inteiro conheça, né? Então, o que eu fazia, sei lá, anotando, eu tinha um glossário que eu tenho até hoje, está todo desatualizado, mas eu guardo esse glossário até porque eu mostro nas aulas, né, que eu dou aqui no Nesp. É isso, tipo assim, gíria, modo de falar, às vezes, sabe? Tipo, determinadas expressões. Então, isso, assim, para mim era quase a minha Bíblia, na época que eu traduzia, né, livro infanto-juvenil. Juvenil, aliás, não era nem infanto, era juvenil. Isso vale também para autoajuda, como eu falei, né, tem os jargões de determinadas áreas da autoajuda, da saúde. Os negócios é a mesma coisa, né? A gente trabalha bastante, eu trabalho bastante com livro de negócios lá na Globo Livro, né, que é o soft business, né, que não é negócio puro, é uma autoajuda meio mesclada com negócios. Mas, assim, né, eu até, assim, era uma coisa que eu não dominava, que hoje em dia eu adoro, mas que eu não dominava quando entrei lá na Globo Livros, e é isso, eu fui criando junto com os tradutores, né, eu ia vendo o que os tradutores iam colocando, como era, assim, um universo que eu não dominava. Eu fiz lá também o meu glossário, até, né, para depois, né, dar uma olhada, né, depois, assim, né, quando eu fosse avaliar o que estava sendo feito, né, não ter ali aquele jargão já na ponta da língua. Opa, tem uma pergunta da Carla aqui. Boa noite. Não, é sobre essa questão do registro que você está falando, né, da linguagem da obra original, né? Adaptar ela ao público-alvo, o leitor, para quem vai ser direcionada essa obra. Isso também é uma orientação que deve vir da produção editorial, né, ou da própria editora, para esse tradutor que vai ser contratado para trabalhar essa obra, né? Não, Carla, desculpa, eu te cortei, fala. Não, é isso, essa ideia, né, de aquele tradutor, em princípio, imagino, você vai buscar um tradutor que já tem, como você falou antes, uma certa familiaridade, ou prefere a temática da obra que você vai apresentar para ele, e ele vai receber alguma orientação de como ele deve conduzir esse trabalho que ele vai fazer da tradução, ou não? Carlos, a pergunta é muito interessante. Vamos lá, vamos por parte. As editoras, em geral, pelo menos as editoras maiores, algumas menores também, elas têm os seus manuais de redação em estilo, né? Então, ali você já tem um pouquinho, né? Tem algumas diretrizes editoriais, né? Tipo, por exemplo, tem algumas editoras, algumas linhas editoriais, na verdade, que são linhas editoriais para adoção escolar, né? Que também, a maioria dos livros de adoção escolar são livros brasileiros, mas eles também trabalham com alguns livros estrangeiros. Então, assim, quando você trata de adoção escolar, tem algumas palavras que você não pode usar, por exemplo, palavrões, palavras que possam ter duplo sentido, né, palavras que podem denotar preconceitos ou que podem dar gatilhos. Então, assim, dependendo, né, da linha editorial, em geral, as editoras oferecem esse manual para os seus tradutores, para os seus revisores e para os seus preparadores de texto. Mas, em geral, quando você trabalha para uma editoria, como se você está trabalhando para uma editoria Young Adult, né, de jovem adulto. Então, você já sabe que aquele registro é o registro jovem adulto. Se você trabalha, né, com esse público, ou se você pretende trabalhar com esse público, ou se você é um leitor de Young Adult, e você conhece, você já sabe qual é o jargão. Você sabe que não adianta você usar uma gíria, sei lá, eu usar minha gíria dos anos 90, sabe? Tipo, sabe? Acho que se eu botar uma gíria dos anos 90 numa tradução YA de um livro que está se passando, sei lá, em 2022, 2023, sabe? Tipo, eu vou ser limada, tipo, então o meu editor vai me ligar e falar assim, cara, você tá louco, né? Refaz isso aí, né? Então, assim, quando você já tem um certo conhecimento do tema ou do gênero que você está trabalhando, né, fica um pouco mais fácil. Você já tem uma certa noção do que você
pode e o que você não pode fazer, né? E claro, no curso, como o curso, né, que eu dou aqui no Nesp, eu falo muito sobre isso, né? A gente tem aula sobre os diferentes gêneros e a gente fala muito sobre registro, uma das coisas que a gente mais fala. Porque o que acontece? O registro, assim, às vezes tradução com termos que não são exatamente fidedignos, ou que talvez não sejam a melhor escolha, né, para fazer uma tradução de uma determinada expressão, isso é fácil de corrigir. Assim, obviamente, o ideal é que o tradutor entregue aquele texto mais pronto possível e que isso não aconteça. Mas questões pontuais, assim, como, não sei, às vezes uma palavra, eu não sei, às vezes uma palavra, por exemplo, você traduz, sei lá, agora me fugiu um exemplo, enfim. Mas, sei lá, alguma tradução que talvez você conseguisse uma acepção em português melhor para aquela palavra mais exata. Isso é fácil de corrigir, né? Em teoria isso é fácil. Em geral isso é fácil. Mas quando você pega, assim, um livro para adolescente, ou um livro de, por exemplo, uma autoajuda, que é muito jovem, sabe? Tem né, que tem várias agora, né? Uma linguagem mais descolada, né? Vamos supor, arte legal, foda-se, por exemplo, né? Que é uma super autoajuda, mas que tem uma linguagem, sabe, muito marota, o autor faz trocadilho, faz esse tipo de coisa. Então, imagina você traduzir um livro desse, sabe? Com o mesmo registro que você traduziria, por exemplo, sei lá, um livro de autoajuda, sabe? Muito, muito sisudo e muito how-to, meio manual, assim, né? Tem aqueles livros de autoajuda que são quase um manual, sabe? Né? E a arte legal, foda-se, é exatamente o contrário. Apesar dele ser uma autoajuda, ele é uma autoajuda cheia de bossa, cheia de zoeira, sabe? Então, é isso, sabe? Então, se você traduz uma coisa com registro errado, a gente vai jogar essa tradução fora, sabe? Eu não consigo aproveitar, vou ter que refazer o trabalho, né? Então, acho que o registro e o conhecimento da língua portuguesa são as principais coisas que um tradutor deve se atentar, sabe? Né? E às vezes, assim, né, é maravilhoso quando um tradutor é sincero com você. Às vezes acontece, você oferece um livro para um tradutor achando, né, que, poxa, ele vai mandar super bem, ele te responde, poxa, eu não mando bem nesse gênero, sabe? Eu prefiro não pegar, porque eu acho que eu não vou fazer um bom trabalho, sabe? Eu já recusei algumas traduções disso, né? Tipo, né, quando eu era tradutora, eu traduzia muita ficção, assim, bastante ficção. Algumas não ficções, mas geralmente as ficções eu pensava, assim, eu traduzia coisas assim, que me interessavam um pouco mais. E eu lembro que uma vez me ofereceram uma série, poxa, pior assim, eu fiquei até triste, sabe, que ia dar uma grana, assim, na época, numa série de livros de psicologia, sabe, né, não chegava a ser livros acadêmicos, mas eram livros, assim, de autoajuda, de psicologia muito séria, muito densa, sabe, a autora era uma doutora por Harvard, sabe, em psicologia comportamental, assim, cara, eu pedi pro editor me enviar o material, eu falei assim, gente, só um tempo de pesquisa que eu vou demorar para não escrever, não traduzir nenhum desses termos de uma forma equivocada, sabe, não vai valer, sabe, por mais que pague bem, eu vou demorar, sei lá, uma tradução de, sabe, eu vou demorar, não sei, 10 dias para traduzir 20 páginas, 30 páginas, que eu vou ter que parar para fazer pesquisa toda hora, sabe, né? E não há um registro, sabe? Eu não tenho um texto tão sisudo, sabe, quando tu pede essa tradução. Então, também acho que o tradutor precisa ter essa coerência, sabe, né? De analisar o material e pensar assim, isso talvez eu faça bem, isso talvez não seja a minha praia, sabe? Melhor deixar para outra pessoa, né? Que também acontece, claro, né? O ideal é que isso não aconteça, mas tem casos que a gente fala, não, isso aqui para mim não dá, sabe? Não é minha praia definitivamente. Beleza? Mais alguma questão? Mais alguma coisa? Beleza, vamos para o próximo, então. Vamos lá, vamos falar agora de currículo. Né? Teve uma pergunta sobre currículo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Principalmente, assim, para quem está começando, eu acho que o currículo, assim, é uma besteira, né? Parece uma coisa do século passado, né? Currículo, né? Assim, aquela coisa dos astecas, né? Igual o telefone, né? E a TV aberta, né? Mas... assim, quando eu falo currículo, tá? Não estou falando daquele currículo vitae, enfim, né? Que você vai colocar tudo ali, formado, não sei aonde, enfim. Acho que essas informações até são bastante relevantes, mas acho que tem maneiras e maneiras de apresentar o seu currículo, né? Apresentar o que você faz, né? Se apresentar, né? Acho que o mais importante, mais que o currículo, é se apresentar quem você é, o que você quer fazer, o que você gosta, o que você sabe fazer, as suas competências, né? O que você estudou, o que você fez. Vai a sua porta de entrada, né? Para a editora, principalmente para quem está começando, né, gente? Então, vai ser a sua porta de entrada. Então, assim, muito cuidado. Às vezes a gente recebe, assim, eu, pelo menos, assim, eu leio todos os currículos, colaborador, eu e as minhas assistentes, eu leio todos os currículos que chegam, absolutamente todos, até porque bons profissionais do mercado editorial, galera, não são fáceis de achar, sabe? É mais ou menos aquele tipo de coisa. Todo mundo, assim, né, um monte de gente, uma galera gigantesca, quer trabalhar com o mercado editorial, mas quando vê o trabalhão que dá, sabe? São os primeiros a abandonar o barco, ou então entregar aquele trabalho preguiçoso mesmo, né? Isso aqui é um termo meio feio falar, mas você vê isso, sabe? A pessoa está ali super empolgada, quer fazer aquilo, quando ela vê o trabalho que dá. E a remuneração que, infelizmente, nem sempre é a que a gente queria oferecer, sabe? Né? Porque cada livro, né, a gente trabalha com orçamentos para cada livro, né? Então, muitas vezes, muitos dos livros que a gente trabalha têm orçamentos muito pequenos, então a gente tem que separar ali, né, o bolinho para todo mundo, né? Para não sobrar de bolo. E a gente recebe, assim, às vezes, trabalhos muito, muito ruins de pessoas que até, em teoria, são gabaritadas, sabe? Então, quando a gente tem aquele colaborador
que é ponta firme, que não perde prazo, que é uma coisa importante também. Prazo é super importante, né, para as editoras, né? Até porque muitas vezes, a gente, por exemplo, lá na Globo Livros, a gente não tem gráfica. Na Roca é um pouco mais fácil, que a gráfica era da editora. Mas a gente não tem gráfica, a gente terceiriza, né? Que a nossa gráfica só roda jornal, não roda livro, outro tipo de máquina, né? Uma rotativa, outro tipo de coisa. Então, a gente tem uma fila na gráfica, sabe? Né? A gente tem lá nosso slot, né? Que a gente chama, que no livro tem que rodar do dia X ao dia X. Se esse livro atrasa, eu vou para o fim da fila. E meu comercial quer me esganar, que às vezes eu, né, dependendo da época do ano, né? Por exemplo, sei lá, setembro, que tá todo mundo rodando para Black Friday e Natal, sabe? Esquece, seu livro só vai sair no ano que vem, você vai ficar ali na fila mofando, sabe? Não vai, seu livro vai ser, sei lá, rodado em novembro, dezembro, você vai conseguir lançar em janeiro, fevereiro, sabe? Então, assim, tradutor que perde prazo também é aquele cara que já recebe uma bandeira vermelha, sabe? Então, enfim, bons profissionais com boa formação, ponta firme, com boa entrega, bons de prazo são difíceis, sabe? Não é coisas que você encontra em qualquer esquina. Por isso, assim, eu tiro pela gente, tiro também, assim, pela maioria das editoras que eu já trabalhei, pelos editores que eu conheço. A galera vai ler o seu currículo, sabe? Pode ter certeza disso, até porque a gente está sempre procurando tradutor, sempre procurando revisor, sempre procurando preparador, sabe? As portas estão sempre abertas. E é isso, e obviamente a gente vai filtrando, né, aqueles currículos de acordo com o que a gente está procurando, de acordo com o que a gente está publicando, né? Como eu falei para vocês um pouquinho lá na frente, né? Ver a formação dessa pessoa, não necessariamente a pessoa precisa ter traduzido 40 mil livros, sabe? Não é isso. Muitas vezes a pessoa é um ótimo tradutor, né? Parece um ótimo tradutor, traduziu 40 mil livros, mas nenhum deles nas áreas que eu preciso, sabe? Então, aquele tradutor, para mim, parabéns, você é muito bacana, mas, né, você não fez a pesquisa de mercado editorial, você sabe, você não viu que eu não publico nada do que você traduz, né? Ou relativo à sua formação, aos seus interesses. E outras vezes, a gente tem umas surpresas incríveis, que a gente, né, a gente trabalha com testes, né, de tradução a gente via testes, obviamente, né, para ver, né, a qualidade de trabalho daquela pessoa, né, a pontualidade e alguns outros pontos antes de enviar o trabalho, mas, de qualquer forma, até aquela pessoa que aparentemente não tem tanta experiência, assim, talvez seja um excelente tradutor, se é uma pessoa só que está começando, é exatamente aquilo que a gente está precisando, sabe? Exatamente aquilo que está se encaixando no que a gente está buscando naquele momento, para aquela determinada linha editorial. Então, assim, caprichem no currículo de vocês, façam um currículo atraente, né? Porque muitas vezes também a gente recebe uns currículos com layouts que a gente não consegue nem entender o que é aquilo, né? E é aquela coisa, né? Na correria, gente, se o layout está complicado, eu dou uma olhada, se não valer muito a pena, eu já passo para o próximo, sabe? Acho que todo mundo faz isso. Então, assim, se apresentem, sabe, de uma forma simpática, de uma forma bacana, de uma forma concisa, né? Até porque acho que é isso, não ter ali o currículo de vocês, vai ser mais um no meio de vários, então, ao mesmo tempo que você, né, precisa se destacar de alguma forma, né? A gente fala também um pouquinho sobre isso no curso, como fazer um currículo bacana. Né? Se apresentem seus diferenciais e a gente coloque em qualquer coisa que vocês podem achar uma besteira, porque às vezes é exatamente aquilo que os editores estão procurando, sabe, né? Né, porque, enfim, né, ainda mais quando a gente fala de editoras muito generalistas, né, que publicam vários gêneros e vários tipos de livro, às vezes pode ser um interesse bobo. Eu sou muito fã de comédia romântica. Eu falo assim, poxa, legal, a pessoa vai entender o registro disso aqui, vai entender o que eu quero, que eu tenho uma super comédia romântica. Se a pessoa é fã, já é meio caminho andado, sabe? Então é isso, sobre currículo. E redes sociais, assim, eu acho que até a sua apresentação para as editoras, nesse primeiro momento, pode até ser mais interessante, né, mais, né, que ela já vai certeira ali para o seu alvo, mas também redes sociais são interessantes, assim, que, né, hoje em dia a gente sempre dá uma olhadinha assim, na rede social do tradutor, para ver o que ele está, quais são os interesses dele, se realmente batem com o que ele fala. Tudo bem que você não tem que publicar sua vida inteira na rede social, mas é legal, assim, às vezes, para saber o que a pessoa está lendo, sabe, né? Acho que todo mundo aqui gosta muito de livro, então, né, eu, pelo menos, tenho esse hábito de postar o que eu estou lendo, do que eu estou gostando, acho que todo mundo tem isso, então, é uma forma bacana também de você divulgar seus gostos, e, assim, publicar seus trabalhos, também falar, que legal, essa tradução minha saiu, sabe, né, saiu pela editora X, ou estou fazendo esse trabalho para a editora Y, enfim, né, estou aqui fazendo um curso, não sei aonde. Eu acho que é sempre legal você manter suas redes sociais, assim, atualizadas sobre o que você está fazendo em relação ao mercado, sabe, em relação à sua carreira. Né, obviamente, a gente sabe que rede social, né, tirando o LinkedIn, que é só para isso, que eu acho que para nós é chatíssimo, mas eu acho que até nas redes mais pessoais mesmo, sobre Facebook, Instagram, sabe, eu acho que hoje em dia, né, não dá muito para essa loucura que a gente vive, infelizmente ou felizmente, não sei, deixa para vocês julgarem, não dá muito para separar a nossa persona, né, a física da jurídica, né, digamos assim. Então, assim, usa as redes sociais também a seu favor. Claro, olha, ninguém vai deixar de passar a tradução para você porque você está lá na festa com seus amigos até as 8 da manhã, ok? É a sua vida pessoal. Mas fala também um pouquinho do seu trabalho, sabe? Fala do que você gosta, do que você está fazendo, né? Acho que não precisa fazer um personagem, não precisa fazer um tipo, mas acho que dá para conciliar os dois, assim, eu acho particularmente uma forma bacana de divulgar o trabalho. Maravilha? Então, podemos seguir? E a 7ª e última dica que eu dou, que é o principal em todos os cursos que eu dou, que eu sempre falo para todos os meus alunos, seja curioso, seja muito curioso.
Seja curioso pra caramba. Né? Porque acho que a curiosidade é que move o tradutor, sabe? Acho que move, né? Principalmente a gente que trabalha com cultura, a gente que trabalha com literatura, sabe? Acho que é para quem quer ser editor, para quem quer ser escritor, para quem quer ser um bom tradutor, para quem quer ser um bom revisor, enfim. Acho que a curiosidade é tudo, sabe? E a curiosidade, assim, desde a curiosidade intelectual até a curiosidade mais besta mesmo, né? Uma coisa que eu, assim, horrível, tá, gente? É horrível, mas vocês vão entender por quê. Uma coisa que eu adoro fazer, ouvir conversa em ônibus, em metrô, em rua, sabe? Para ver como as pessoas estão falando, sabe? Que às vezes eu sempre penso nisso, assim, né? Às vezes eu pego um ônibus e começo a ouvir uma pessoa. Gente, eu adoro fazer isso, tá? Não me julguem, não é um pouco stalker, eu sei, um pouco assustador, mas eu adoro fazer isso. Eu sou pessoa que não usa fone de ouvido em transporte público, porque eu amo ver as pessoas falando, sabe? Tipo, mensagem no WhatsApp, sabe? Adoro. Mensagem de WhatsApp é um negócio que me deixa hipnotizada, sabe? Em qualquer lugar. Que isso, aí você ouve assim, o registro real da vida das pessoas, sabe? Como as pessoas falam no dia a dia, sabe? Como elas trocam informações, como elas contam piada, como elas se zoam, como elas falam de coisas sérias, sabe? Como elas falam, sei lá, desde, tipo assim, fulano, compra um botijão de gás que acabou, até, poxa, sei lá, meu parente morreu, eu tô arrasado, sabe? Então você vê aquele registro ali genuíno, sabe? De pessoas muito diferentes, que muitas vezes são aquelas pessoas que furam completamente a sua bolha, que você nunca teria acesso de outra forma, sabe? Não tem nada a ver com o seu cotidiano, mas você entende o que elas falam, sabe? Sobre o que elas falam, a forma como elas falam, sabe? Os assuntos que interessam elas, eu acho, assim, fascinante, sabe? Minha curiosidade vai muito por aí. Então, acho que é isso, a gente é ser curioso com tudo, sabe? Com cultura, com cinema, com série, sabe? Saber qual é a série. Não precisa nem assistir, mas dá uma conferida. Se eu acho que você vê que um seriado tá bombando, tá todo mundo falando de um filme, vai tentar se informar, pelo menos, sobre o que é, né? Sei lá, se interessar, assiste um capítulo, 2, vai que cola, né? Por exemplo, cara, agora, né, cultura coreana, assim, que era um negócio que não me interessava minimamente, assim, né? Achava, imagina, né? Todos aqueles meninos com todas aquelas caras, que eu nunca sei quem é quem, sempre com aquela franja, a mesma dança, vestidos iguais, eu achava aquilo esquisitíssimo. Pois a Letícia ama, pois é. Então, Letícia, eu tenho uma editora que trabalha comigo, que é muito minha amiga, que é a Paulinha, que edita o IA, que eu chamo ela de Miss Coreia, assim, que ela sabe tudo, sabe, cara, ela faz aula de ela sabe falar coreano, sabe, ela vai passar as férias na Coreia, assim, ela é meu ídolo. E aí, a gente viaja muito, a gente faz feira literária junto, a gente vai pra Frankfurt, divide o mesmo quarto, assim, ela é muito minha amiga. E ela começou a me encher meu saco, falou, não, você vai ter que conhecer, você vai achar legal, vai achar legal. Aí, tipo assim, agora, conclusão, aqui em casa, até meu marido tá viciado em dorama, sabe? A gente, né, tem a hora do dorama. E, assim, é muito interessante, porque foi uma coisa, assim, que eu nunca me atentei, mas, cara, primeiro que é uma cultura completamente diferente, até, assim, do meu trabalho como editora. Cara, hoje em dia eu pego umas referências que seriam impossíveis para eu pegar antes, sabe? Tipo, de cultura pop, até de livros coreanos que chegam, eu sei o que é bacana, eu sei o que não é, sabe? Se fosse, sei lá, 2 anos atrás, sabe? Antes de conhecer a Paula, começar a assistir dorama, eu não entendi nada. Para mim, aquilo é segredo, sabe? Então, acho que isso é bem importante, até para vocês pegarem referências mesmo em livros, sabe? Às vezes, né, uma citação besta, que você pega ali rapidinho o que é, sabe? Ao invés de ficar 2 horas fazendo uma pesquisa, sabe? Tá, pessoal? Então, assim, ser curioso, eu acho que é a principal ferramenta do tradutor, sabe? A primeira, a segunda é o registro, mas a primeira é a curiosidade, sabe? É você ouvir as pessoas falando, é você trocar ideia com as pessoas, é você se interessar, sabe? Pelo menos, assim, não é nem se interessar, mas dá uma sacada. Esse negócio, assim, que tá bombando, você não faz ideia do que seja, vai dar uma olhada no que é, sabe? Né? Pelo menos para você entender, para você, né, saber pelo menos o que é aquilo, né? Porque senão você para no tempo, sabe? Ainda mais agora, cara, com rede social, com internet, com TikTok, com tudo isso, cara, as coisas mudam muito rápido, as tendências chegam, vão, sabe? Muito rápido. Então, assim, a gente precisa estar ligado. Eu sei que é cansativo, eu sei que a gente está na correria, mas é aquela coisa, gente, todo mundo tem esse bichinho aqui, sabe? Então, tipo, sei lá, vendo no ônibus, sabe? Né? Enfim, aqui no Rio, né, nem tanto no ônibus, não recomendo, mas enfim. Não sei, naquele tempo livre que você não sabe, tá ali esperando ver no médico uma consulta, enfim, dá uma olhada, sabe? Dá uma olhada, sei lá, tá no TikTok, sabe? TikTok, para quem trabalha com cultura, é uma idiotice, eu sei, mas vai muito além da dancinha, sabe? Tem muito conteúdo muito bacana no TikTok, sabe? Então é isso, é ser curioso e não ser preconceituoso, sabe? Seja aberto para o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho isso importantíssimo. Tá legal, pessoal? Acho que é basicamente isso, já falei pra caramba. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão? Diga, Letícia. Boa noite, Amanda. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, a gente já falou sobre currículo, mas eu tenho uma dúvida sobre como acrescentar uma coisa específica em currículo. Minha experiência com tradução até agora tem sido majoritariamente com tradução de currículo. Olha, que interessante, olha. E de perfil de LinkedIn. Então, como que eu posso comprovar minha experiência com tradução, introduzindo isso no currículo? Tem alguma maneira de colocar ali a versão em português e a versão em inglês para a pessoa observar e ver se está legal? Não sei. Olha, Letícia, se for um texto curto, acho que até vale. Né? Tipo assim, pega um trecho assim, que você acha que mostra assim,
sabe, sua versatilidade, sabe, ou então alguma coisa que você acha interessante, algum texto assim que foi desafiador para você traduzir, que você achou que o resultado ficou legal, mas nada muito longo, sabe, acho que vale assim, um parágrafo, 2 no máximo, um currículo que seja mais curto, sabe, mas que você acha que mostra, assim, que mostra versatilidade, que mostra conhecimento, que mostra registro, acho que, enfim, acho que, se não for nada muito longo, eu acho que vale sim, com certeza. Ok, obrigada. Nada, imagina. Obrigada, então, gente, já que não temos mais perguntas, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não seguem o Nesp, por favor, sigam nas redes sociais. A gente está sempre postando novidades, sempre postando informações sobre os nossos cursos e informações sobre o mercado editorial também, dicas. Então, quem ainda não segue, fica a dica. Tá bom, gente? Boa noite. E é isso. Gente, boa noite. Muito obrigada por ter acompanhado aqui, por terem me ouvido falar pra caramba. Muito obrigada pelas orelhinhas de vocês, pelos ouvidinhos. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado, que tenha dado uma luz para vocês. Desejo, tipo, muita sorte na carreira. Estamos precisando de bons tradutores, gente. Então, por favor, contamos com vocês, viu?